Êxodo 14, verso 15. Louvado seja o Eterno. Glória a Deus. Acharam? Diz assim o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira em que toda a noite não se aproximou um do outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amém? Tome teu assento, só até aí. Louvado seja o Eterno. Queridos, quem não conhece esse texto, né? Eu lembro que na minha trajetória de autoconhecimento na espiritualidade e conhecimento cristão, todo mundo tem um conhecimento católico, né? Logo quando nasce, logo quando tem aquela experiência, eu não sei se foi assim com você, mas comigo, eu comecei a ouvir a ótica do evangelho a partir de uma pessoa católica, que é uma pessoa muito importante para a minha formação, inclusive. Eu lembro que falava-se das rezas, dos tipos de rezas que tinha, né? Padre Nosso, Ave Maria, o Pai Nosso, com algumas palavras com a fonética diferente, enfim. E eu lembro que no meio dessas questões, algumas prevaleceu. E o que prevaleceu diante de tudo isso? Os contos bíblicos. Quando falava-se sobre Jonas, quando falava-se sobre a abertura do mar, quando falava-se sobre Davi derrubando o gigante, quando falava-se de Jesus na cruz, quando falava-se de Noé, quando falava-se de várias circunstâncias, de histórias na Bíblia, e aquilo era mencionado ao meu coração, ainda que criança. Mas se você pedir para eu fazer o Padre Nosso hoje, eu não lembro. Se você pedir para eu fazer a Ave Maria hoje, eu talvez lembre alguns pedaços. Mas as coisas que ficaram marcadas foram a palavra. A palavra de Deus ficou marcada no coração. Aquilo que Deus se revelou por intermédio desses textos, desses acontecimentos, ficou marcado na minha vida. E eu lembro que quando mencionava-se sobre a vida de Moisés, só na fase adulta, na fase de curiosidade teológica, que aí eu comecei a me aprofundar um pouco na história de Moisés. Que há quem duvide desses grandes acontecimentos que houve, né? Mas como nós somos pessoas que acreditamos no sobrenatural, acreditamos na força da fé e acreditamos que o Deus Criador pode todas as coisas. Essas coisas bastam apenas um ponto de vista de fé e não de explicação. Mas existem alguns padrões que eu fico avaliando, principalmente na história de Moisés. Porque todo mundo sabe, ele foi deixado ali, né? Na beira de um rio. Porque existe uma profecia em cima da vida de Moisés, que era um mediador, o primeiro mediador na terra, na verdade. Homem nenhum se reportava a Deus em oração, homem nenhum se reportava a Deus em ritos, homem nenhum se reportava a Deus, a não ser Moisés, nessa época. Então, hoje essa
intimidade que muitos não valorizam, de poder se achegar ao Santo dos Santos, né? Num contexto mais atualizado, né? O Santo do Santo hoje é só você fechar os seus olhos, né? Antigamente existia uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo, né? E esse lugar santíssimo só um homem uma vez por ano podia acessar. Então presta atenção, olha como que a coisa era tão limitada. Só que os acontecimentos em Jesus, que é o segundo mediador, que é o mediador das nossas vidas, o acontecimento ali na cruz, um deles é o véu rasgar. Então o véu rasgou, dando autonomia para todos se achegarem até Deus e, mais ainda, sentirem a presença de Deus, como somente um sentia uma vez por ano. Agora todos podem, na pessoa de Jesus Cristo, ter acesso ao seu Espírito Santo. Mas a gente sabe que na época de Moisés tudo era diferente. Então tudo ocorria. É muito fácil às vezes a gente falar, né? Por exemplo, você comete um pecado, você comete um erro, e você tem logo aquele ponto de consciência cristão, né? Que você fala, nossa, errei. E aí você fica entristecido. E essa tristeza muitas vezes é gerada pelo próprio Espírito de Deus, que te incomoda, que te deixa entristecido até você se humilhar e colocar para fora aquela transgressão, né? O que muitos chamam de consciência, nós chamamos de Espírito Santo. Porque, aliás, se você parar para questionar a sociedade, pergunta por que uma pessoa que não crê em Deus, por que ela é fiel à sua esposa? O único lugar que diz para que você tenha uma só mulher é a Bíblia. E as leis foram baseadas exatamente nessa cultura, a cultura de fé em Deus. O matarás é bíblico. O não furtarás é bíblico. Então a sociedade ela segue regras mesmo sem crer no Criador. E crer não é só dizer, eu acredito e viver uma vida longínqua. Crer é, na verdade, você se voltar para. Crer é, na verdade, você depositar na sua alma e se voltar para, porque existe uma essência que nos demonstra uma necessidade de estarmos juntos de Deus, ou de termos Deus juntos de nós. Essa é a grande realidade. Agora eu vejo muito pregador que critica, né? Porque o povo saiu do Egito, era um povo rebelde, era um povo miserável. Agora imagina o cenário deles. Um povo que não tinha Espírito Santo de Deus para convencer. Dependia de uma voz de liderança que, além de mediação, era uma voz profética diante deles. Se ela se calava, tudo também se calava. O silêncio predominava. Deus não falava diretamente com eles. E além do mais, uma cultura de anos e anos e anos e anos, vivendo debaixo de uma idolatria egípcia, vivendo de uma escravidão egípcia, e às vezes as mesmas pessoas que criticam esse povo de ser tão rebelde no deserto ali, enquanto Deus tentava encaminhar eles para a terra prometida, o povo vivia à base de murmuração. Mas eu quero que vocês entendam que quem vive debaixo de uma cultura, infelizmente, está enraizado nela. E eu sempre gosto de falar, eu repito para quem caminha comigo no dia a dia, a coisa mais fácil que tem, pastor Davi, é expulsar um demônio. Hoje as pessoas fazem até palco na televisão, né? Ou na internet, fazem até palco para mostrar eles expulsando o demônio. Eu falo, irmão, isso aí é muito fácil. Eu quero ver transformar a cultura de alguém. Eu quero ver transformar a mentalidade de alguém. Isso é difícil. O que aquele povo precisava ao sair do Egito é ter a sua cultura transformada. Só que Deus impôs algo para eles. Olha que interessante. Moisés morre, Josué assume. Lá na terra prometida, no pós, resumindo toda a história, 2 homens entram. Mas espera aí, cadê todo o povo? É porque só tem 2 possibilidades para que a cultura saia de você. Ou você morre com ela, ou você abre mão totalmente dela para que adentre aquilo que Deus preparou para você. A gente que trabalha com reconstrução humana, o que a gente mais vê por aí é gente que morre com a cultura que ele veio.
Então ele vem lá com a cultura dele, do gueto, da favela, do corote, do isso, aquilo, outro. A outra pessoa, a gente é uma igreja de periferia, né? Então na periferia tem muito disso, a mentira, o ego, o egocentrismo, pessoas com... Eu sei que o histórico da pessoa mostra o porquê que ela é assim. Às vezes a ausência de um pai, às vezes não teve um carinho, um afeto, o toque que uma criança precisa quando pequeno. E aí por isso cresce com aquela necessidade de atenção, cresce com aquela necessidade de aplausos. E aí com essa necessidade ela vem canalizar na igreja, que é um lugar que aceita todo tipo de gente. Só que a igreja é um lugar que aceita todo tipo de gente, mas não aceita todo tipo de erro. Você pode seguir a Jesus numa igreja, mas existem culturas que você tem que deixar para trás. De vez em quando eu gosto de brincar aqui, às vezes você acerta o dedo mindinho lá na quina do sofá, que você grita, ô glória, né? Aquele acontecimento, o errinho isolado, que você dá um glória bem alto, né? Ali é circunstancial, aquilo não é uma cultura que está em você. É uma cultura que veio de fora para dentro. O problema é a cultura que está em você, que vem de dentro para fora. Esse é o problema. A cultura que está lá dentro. Aliás, as igrejas aí fora, pastor Davi, pregam muito sobre pecado, 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 pecado. E pregam pouco sobre iniquidade. Iniquidade, pecado é do coração para fora, iniquidade é do coração para dentro. Aquilo que se trama, a pastora falou aqui, né? Aquilo que se trama na mente. Hoje aqui, né? Todo mundo com a mão levantada, tudo muito lindo, louvor tocando, e tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se tirar a roupa, a aparência de crente, o que sobra? É sobre isso que eu vim falar para você hoje aqui. Moisés era alguém que ele também tinha a cultura egípcia, sim ou não? Ah, entendeu aí a visão? Então, ou você se descortina totalmente da cultura egípcia, ou você morre, não tem jeito. Ele viveu lá no palácio, ele aprendeu a falar como egípcio. Só que, no meio do caminho, investigando a sua origem, ele percebeu de quem ele pertencia, de qual povo ele pertencia, Redson. Qual a sua origem? Se você estudar a sua origem no começo da humanidade, ela esbarra em Deus. Eu falei aqui, né, sobre alguns pecados que a sociedade tem como erros morais. É Deus que instituiu no início e ao passar do tempo, as ordenanças ficam, mas o distanciamento de Deus acontece. Ou seja, lembra do texto? Tudo passará, menos a palavra. Então até esse senso de ter Deus, esse senso de ter conversa, que para muitos é até um ser maluco, né? Você conversar com uma oração é você conversando com ninguém. Se você parar para avaliar no ponto de vista humano, quando você fecha o olho e você começa a conversar com Deus, você não está conversando com ninguém. Porque o nosso Deus é um Deus invisível que o olho humano não vê, mas que a nossa alma e o nosso espírito contempla. Então, te falando a partir desse ponto de que o povo também tinha uma cultura egípcia, mas não se despiu dessa cultura, Moisés, o personagem que nós lemos o texto aqui antes de passar pelo Mar Vermelho, ele se despiu da cultura. E se despir da cultura é o tudo ou nada. Sabe quando você mergulha num rio que você não sabe se é fundo, se você não sabe se é raso, você fala assim, ó, eu vou mergulhar, mas eu vou mergulhar indo para a superfície, porque eu não sei o que me espera lá embaixo, não sei se tem uma pedra. E na verdade a vida com Deus é um mergulho. Você não está confiando na sua própria força, mas você está confiando em quem te chamou. Você não está confiando simplesmente porque, deu certo, então vai dar na minha vida. Ou na vida do pastor, na vida do Saulo, na vida do X, do Y, na vida do Joseph, né? Vamos abrir um pouquinho o leque aqui. Eu tenho um amigo lá da empresa, nossa, aquele irmão, eu quero ser igual a ele. E aí você distingue o que é dado por Deus e o que não é dado por Deus. Você que foi chamado por Deus precisa colher daquilo que Deus te dá. Você precisa ter esse senso. Hoje tem muita coisa misturada, né? Se você olhar pelo ponto de vista ortodoxo judaico, nem pode esse tipo de mistura, né? Mas essa
pluralidade de cultura que nos cerca precisa ser visitado por uma questão de fé. A ótica do início das coisas. A ótica da onde viemos. Eu não sei se você é tão curioso quanto eu, mas eu fico investigando coisas de biologia, ciência, né? Fora a psicologia que está sempre norteando o nosso caminho. Mas eu estava vendo que o barro contém tudo aquilo que precisa para a vida humana. E aí era uma entrevista do Danilo Gentili, né? E ele perguntando, mas e a ciência? Fala o que disso? Que a ciência se engrandece em várias questões. Mas e quando a Bíblia tem razão? Porque o Pentateuco é atribuído a Moisés, né? Porque Moisés, sem ter nenhuma ferramenta de pesquisa, como entenderia o aspecto da criação a partir do barro? E aí o cientista falando, olha, Moisés teria que tentar milhões e milhões de possibilidades para poder chegar a esse consenso. Agora, isso é uma questão de herança oral. Alguém contou para ele essa história, porque no começo não tinha escrita, né? Para ser repassado, toma aqui o exemplar da Bíblia, está escrito. Antigamente a pregação era somente oral. Então o início das coisas, o início, a criação. Como que foi criado? Um homem, uma mulher, assim, Deus preparou um lugar e foi assim que foi feito. O homem do pó da terra e a mulher foi tirado ali um pedacinho e toda a história você conhece. E o grande X da questão é que a humanidade precisa seguir em frente, mas olhar para trás. Não olhar para trás da trajetória, olhar para o início das coisas. E Moisés, por olhar para o início das coisas, a sua herança, de onde ele veio, ele falou, não, eu preciso seguir essa trajetória, preciso seguir esse caminho. Só que não foi uma trajetória muito fácil, como alguns pensam que são. Foi uma trajetória que rendeu perseguições, que rendeu murmurações. Pelo que eu me lembre, pelo menos 11 murmurações de Moisés está escrito na Bíblia. Então, um homem que murmurou muito. Um homem que no meio do caminho, Deus falou assim, encosta na rocha, ele bateu com força. A água saiu, só que Deus repreendeu. Então, um homem difícil, que no começo tinha dificuldade na fala. Alguns até dizem que Moisés era gago. Imagina um homem desse ser mediador entre Deus e o homem, e ainda guiar um povo, que a promessa era ele adentrar a terra prometida, né? Deus falou que ele ia entrar assim ou não? Deus falou assim, guia o meu povo para a terra. Se ele fosse obediente, ele entraria. Mas a consequência da sua vida de murmurações, talvez por causa da sua personalidade difícil, Deus falou assim, eu vou só te mostrar como que é. Olha de longe aí, seu pangaré, né? E aí Moisés olha, e o engraçado é que o maior acontecimento do qual ele é lembrado, que é a passagem do mar, isso que eu queria falar com você um pouquinho. O texto que nós lemos fala que ele se depara nas costas, Faraó e seu exército, e de frente ele está diante do mar. E aí humanamente você fala, ou morro afogado, ou morro na mão dos egípcios. E agora? Ou volto para ser escravizado lá no Egito com o povo agora. E agora? Aí ele ora e fala, Senhor, e agora? E a resposta de Deus para aquela circunstância é o que mexe o meu coração em algumas ideias da Bíblia para você aqui hoje. E Deus responde, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. O que tem na tua mão? Uma vara? O que é isso? O que isso representa? Autoridade? Exerce. E eu falo, engraçado, porque ele sabia da cultura do egípcio, ele sabia conversar como egípcio, ele tinha liderança, ele sabia lutar, ele era um guerreiro, ele mata um egípcio no meio da sua trajetória. Ele tinha várias expertises na vida dele, mas na hora que ele ficou encurralado, ele orou. Só que o engraçado é que Deus fala assim, agora o conhecimento não vale, o espírito guerreiro agora não vale, e nem a oração agora é hora de orar. Agora é o seguinte, te falta, agora o conhecimento não vale, tua aparência não vale de nada, a tua experiência não vale de nada, mas tem uma coisa que eu te dei aí, exerce. O que foi que eu te dei? Autoridade.
Eu quero te fazer uma pergunta hoje aqui. E que essa palavra seja reflexiva para você. Se o teu conhecimento ficar de lado, se a tua profissão, se o teu dinheiro, se tudo que tiver de bom na tua vida for tirado de você, o que é que sobra de ti? Tem gente que fala, eu prefiro morrer. Né? Tem gente que fala, se me tirar isso, Deus me leva. E na verdade eu quero desconstruir algumas idolatrias da sua vida aqui. Eu quero saber aquilo que você é apegado. Um é o dinheiro, o outro é o trabalho, o outro é a profissão. E aí? Se isso for tirado de você, aquilo que você mais ama, quem é você? E eu entendo que aquele diálogo de Deus com Moisés é mais ou menos assim. Agora não serviu de nada, né, a experiência. Você está clamando, só que é o seguinte, tem uma coisa que vem de mim para ti. E eu quero falar para você dessa autoridade que foi dada de Deus para você. E que tem que não sobrar, mas superabundar na sua vida sobre todas as coisas que você ama. Falei aqui de expulsar demônio, né? Você expulsa demônio em seu nome? Você expulsa em nome de quem? Então Jesus é autoridade. Só que eu disse também de transformar uma cultura. E quando você transforma uma cultura, aí é que o negócio é mais difícil. Aí você tem que sentar na mesa. Você tem que engolir alguns pecados da pessoa. Aí você tem que ter uma paciência que antes você não tinha. Aí você dá um suspiro. Aí você fala, Deus, será? E Deus fala, é. Aí você pega na mão. Eita, aleluia. E aí o discipulado transforma a cultura. Mas o discipulado nada mais é do que revelar um exemplo para alguém que está sendo discipulado. De quem é o exemplo? É o seu ou de Cristo? Então, peraí, a autoridade do discipulado também é Jesus. O engraçado é que tem gente que na ordem dos fatores da vida dela, fala as prioridades da sua vida, ela classifica família, trabalho, dinheiro, o clube da Luluzinha, o futebol, várias coisas. Aí fala, e se tirar tudo? A pessoa fica até indecisa. Mas na verdade ela precisa classificar Jesus como a máxima autoridade da sua vida. Eu li num contexto onde o mediador era um homem falho. Mas o contexto em que eu e você vive é um homem que não foi falho e que venceu. Estava sujeito às mesmas paixões que eu e você, ou você não lembra? Que ele teve medo, ele teve fome, ele teve sede. E diante do Getsêmani, ele orou dizendo, Senhor, se puder, me livra disso aqui. Jesus também temeu, mas acima de tudo ele disse, ei, a minha autoridade é tua, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua acima de todas as coisas. Esse tipo de crente está escasso hoje em dia. O tipo de crente que louva na prova, o tipo de crente que fala Jesus é meu tudo, o tipo de crente que fala Jesus está à frente da batalha, ou você não lembra que aqui tinha um anjo à frente? E só depois para separar o povo dos egípcios que o anjo vai atrás deles, separando até o tempo dos egípcios para o povo. E todas as vezes que a Bíblia fala sobre um anjo diante do povo, aqui eu vejo uma teofania. Teofania é manifestação de Deus na terra. Não é manifestação de Deus no mundo espiritual, não é manifestação de Deus lá no céu, ou Jesus assentado à direita, como eu preguei a semana passada, não. É a manifestação de Deus na terra. E se você não sabe, Jesus é a maior teofania de Deus que aconteceu em todos os tempos, porque ele é a manifestação de Deus na terra, dando um exemplo não só como um ser espiritual, mas dando um exemplo como um ser físico, que venceu todas as paixões, e ainda mesmo diante da humilhação, foi glorificado em honra na parte de Deus em nome de Jesus. Paulo diz lá aos Gálatas contra o pecado de feitiçaria, né? E se você for lá na Grécia,
e você procurar uma farmácia para comprar uma dipirona, você vai ver escrito lá, farmaqueia. No lugar de farmácia vai estar farmaqueia. A Bíblia diz que o pecado de feitiçaria é um pecado de idolatria, sabia disso? Porque na prática eram magos, feiticeiros, que não estavam exatamente apresentando um Deus a ninguém, mas estava ludibriando, enfeitiçando, através de poções químicas, que gerava uma espécie de êxtase. Te tem alguma coisa em comum aí? Inclusive na Bíblia fala isso. A droga é muito mais antiga do que você imagina, né? E aí muitas pessoas ficavam, e sempre procuravam os magos. E esses são classificados como feiticeiros que não entrarão no reino de Deus. O negócio é tenso, é mais profundo, né? Do que só falar, tome cuidado, vinde a mim e tal. Mas eu quero perguntar para você, quem são os deuses ocultos da sua cultura? E que se você não vacilar, você adora. Quem são os deuses ocultos que te seduzem todos os dias? Quem são os deuses ocultos que todo dia está te seduzindo sem se apresentar nem sequer pelo nome? Mas que consegue te pôr na coleirinha. A Bíblia diz assim, não dá para servir a dois senhores. Um você vai agradar, o outro você vai desagradar. Não dá para agradar os dois. Mas existem alguns deuses na nossa cultura que viram Senhor e você nem fica sabendo. E aí você precisa fazer parte. Às vezes Deus põe algumas pessoas no deserto da vida moderna. E você fala, Deus, por quê? E o deserto da vida moderna é só para mudar o nosso coração e mudar a nossa cultura. Deus não quer ninguém no deserto. Deus não quer ninguém na prova. Deus não quer ninguém passando dificuldade. Muito pelo contrário. Se você lê a Bíblia e se você lê o que Deus fazia, Deus sempre foi supridor, Jeová Jirê, Deus da provisão. Deus sempre foi presente nos momentos em que as pessoas mais precisavam. Lembra da viúva no azeite? Época de fome, mas o azeite sendo multiplicado. Mas existe uma amplitude para a gente trabalhar aqui. E eu quero falar do deserto da vida moderna. Que às vezes a gente fala, não, Deus me pôs na prova. A prova ou o deserto que nós estamos passando é para nos desconstruir de uma cultura. Sabe o que eu vejo às vezes? Tem gente que é apático com Deus. Sabe o que é apático? É alguém que é monótono, alguém que é passivo com Deus. Deus está lá chamando a pessoa para uma experiência. Deus está chamando para um particular. Deus está chamando a pessoa para, às vezes, até um ministério. E aí tem gente que está apático. Não é para mim. Quem falou? Irmão, eu lembro que Deus chamou homens ruins até. Aliás, Deus não chamava homens extremamente capazes. Deus chamava homens ocupados e homens para serem aperfeiçoados. Moisés tinha dificuldade na fala. Isaías era um homem de impuros lábios. Jeremias falou que ele era uma criança. Pedro era sanguinário, irmão. Qualquer coisinha queria sair na mão. E aí? Eu vou ficar mesmo cocheando entre dois pensamentos dizendo, não, eu quero, Deus, eu quero só ter uma vida normal. Irmão, quem falou que para andar com Jesus você vai ter vida normal? Não adianta pensar que você vai ter vida normal com Deus, não. Tem hora que você fala, agora vai, tá tudo bem, não, mas aí Deus te promove uma experiência. E aí para Ele ser revelado no meio do deserto da tua vida, em nome de Jesus. O problema é que às vezes a normalidade e a comodidade que os crentes modernos buscam afastam eles de Deus. Porque ele começa a adorar a vida cômoda. Ai, essa vida aqui está maravilhosa, Deus. Fica no teu cantinho aí que eu fico no meu. No meu castelo, no meu trono. E isso é perigoso. Eu acho que Deus fez os gráficos do coração batendo para cima e para baixo justamente para falar para a vida. Irmão, vai ter uma hora que vai estar embaixo e tem uma hora que vai estar em cima.
Não adianta falar, ai, vida cômoda, eu quero vida cômoda. Não. O que na verdade Deus quer de nós é uma maturidade para saber, agora é o seguinte, tá difícil, me apego em Deus. Tá fácil, glorifico a Deus. Tá difícil de novo, me apego a Deus 2 vezes. O mar está na frente, os egípcios estão atrás. Senhor, eu vou exercer a autoridade que o Senhor me deu. E eu vim te dizer aqui que a autoridade máxima de Deus na tua vida chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia! Então começa a praticar. Estou triste. O que você fez quando está triste? Fui falar para a vizinha. Aí a vizinha está contando para outra vizinha. Percebeu que é assim? Você fala assim, ô Pietro, vou te contar um segredo. Mas só vou contar porque você é meu amigo, beleza? Eu confio em você, mas não conta para ninguém. Só que o Pietro tem um amigo também que ele confia. Aí ele fala, ô David, você é meu amigo. Vou te contar um negócio. Você não conta para ninguém, porque eu confio em você. Aí o David vai na Alessandra. Fala, Alessandra, eu confio em você. Daqui a pouco, irmão. Daqui a pouco. Já era. Daqui a pouco acabou, irmão. O bairro inteiro está sabendo. Mas para Jesus que é bom, ninguém conta. Ajoelhar no pé da cama. Ontem eu falei para minha esposa, eu falei, filha, faz um tempo que a gente não ora junto, né? Porque eu sei que ela ora no dela e eu oro no meu canto. Eu falei, faz um tempo que a gente não ora junto. Eu falei, ora, quero ver você orando hoje. A vida cristã romântica é bom demais. Aí ela orou com a voz suave dela. Eu falei, agora eu vou dormir em paz. Só que Jesus precisa estar em todo momento da nossa vida. Já fui em velório de crente? Eu não gosto de velório. Mas velório de crente é diferente, já viu? Tem uma paz, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus estava presente na vida daquela pessoa. Você vai num velório, morreu como? Morreu esfaqueado. Era uma boa pessoa? Não, era um demônio, usava droga, pinava no grau. Batia na mãe, cuspia no cachorro todo dia. Aí no dia do velório chega lá a tribulação. A gente já foi num velório uma vez, né? Que teve uma briga no meio do velório. Sangue, fogo, a espada do anjo. Uma treta, um culpando o outro. Um demônio, meio sangue. A gente, vamos embora. Porque uma vida cristã, ela tem que refletir para uma eternidade. Jesus não é contatinho que você flerta e depois, quando eu precisar... Sabe o que eu vejo? Na maioria das igrejas, irmão. Eu falo para a pastora fala que eu sou crítico, né? E sou mesmo, né? Porque a gente busca viver um evangelho de vida diário. E todo dia, a gente é humano, tem hora que a gente erra mesmo. Mas a gente não é escravo daquele erro em si. A gente não tem a cultura do erro, entendeu a diferença? O problema é quem tem cultura do erro, cultura do pecado, a cultura da transgressão. Irmão, e sobre nós, quando a Bíblia fala sobre nós termos um rei, um salvador, é que você tem outro tipo de governo. Quando a igreja começa... Tem até o pastor Davi que falou assim, pastor Adonis, eu lembro como se fosse hoje, você tem que se candidatar, né? E tal. Eu sou a favor de você ter uma vida política. O que eu não sou a favor é você trazer a política para a igreja. E o que às vezes a gente vê é isso. A pessoa fazendo palanque político na igreja. Uma coisa é quem faz uma obra social, quem está todo dia, né? O problema é quem se coloca debaixo do governo. O governo Lula, o pessoal está aí reclamando, né? A taxa, isso, aquilo, outro. Irmão, mas você vive debaixo de qual governo? É isso que a Bíblia fala. Que você tem que viver debaixo do governo de Jesus. Porque homens e mulheres de Deus viveram debaixo de governos terrenos, mas não eram escravos do governo terreno. E pode ver, quando aquela fome visita a época de Elias, e que acontecem os milagres lá para as pessoas que se reportaram a Deus, a fome alcançou todo mundo, a seca.
O negócio foi tenso. Pode ler a Bíblia lá, ler na tua casa. Só que quem voltava a sua fé e a sua necessidade para Deus, Deus atendia. Então é necessário trazer, sabe, aquele senso do passado? Porque a igreja está avançando muito em coisas boas. Legal, é bênção. Mas tem coisa que está ficando no passado. E uma dessas é, irmão, a gente não depende de um governo para nos beneficiar ou nos amaldiçoar, porque nós estamos debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Contra isso não tem autoridade nenhuma. Contra isso não tem autoridade. Contra isso ninguém pode. Ninguém pode contra a autoridade de Jesus. Então, quando o mar estiver diante da sua vida, quando os egípcios da vida moderna estiver te perseguindo, você só precisa de uma coisa: exercer a tua autoridade em Jesus Cristo. Eu me lembrei agora do filho do judeu lá em Atos, que viu um demônio manifesto e falou assim: ele foi exercer autoridade em Jesus, mas faltava algo. Ele falou assim: eu te conjuro, em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Entendeu a diferença? Quem vivia Jesus? Era ele ou era Paulo? Então a pessoa olha ali e fala: eu vou praticar isso aí também, mas não tem a mesma vida que a pessoa. Então até para exercer autoridade em Jesus tem um critério. E o critério é: quer exercer autoridade em Jesus? Tem a sua vida em Cristo. Deixe Jesus em sua vida e você nele. Quando eu leio João e eu vejo as expressões em, Jesus diz assim, eu em vocês e vocês em mim. Aquela expressão no grego é dentro. Aquela expressão é Jesus dentro de você e você dentro de Jesus. Isso vai escandalizar o que eu vou dizer aqui. Mas tem hora que você é Jesus. Não digno de adoração, mas em autoridade. Não flerte com Jesus. Tenha uma comunhão, uma aliança com Ele, um relacionamento. As igrejas de hoje em dia tratam Jesus como consultor. Tá tudo ruim aqui, peraí, eu vou falar com Jesus. Aí depois que deu tudo certo, não vou falar com Jesus mais. Entendeu? Isso é com um consultor que você faz. Um rei é diferente. Um rei você aceita o bom, o mal, o governo. E para ser crente assim está difícil hoje. Aceitar o tudo de Deus, o tudo de Jesus. Aliás, pegue a tua cruz e siga-me, foi uma das expressões que ele usou. Então tua cruz está pesadinha? Só não pare no meio do caminho, porque se não ficar é pior. Em nome de Jesus, olha para frente, olha para a cruz, a autoridade de Jesus ele te dá, em nome de Jesus Cristo.